Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, VS Responde número 5. Vamos responder as perguntas de vocês. Antes, like, se inscrever no canal e aquele recado de você baixar o app do SofaScore. Recadinho tá aqui do lado e você baixa isso no primeiro comentário fixado desse vídeo. Desce aqui a sua tela, clica no link que tá no primeiro comentário, vai na sua loja de aplicativo, baixa o app do SofaScore. Com o SofaScore você tem o melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, para acompanhamento de jogos e resultados em tempo real, classificação em tempo real, mapa de ação de jogador, tudo isso de graça no seu celular. Quando eu falo de graça, é de graça mesmo, não tem pegadinha, você baixa de graça e usa de graça. Primeiro comentário, só clicar no link, fazer o download e começar a usar. Voltamos aqui com o VS Responde. Na semana passada não tivemos o programa, eu fiquei em débito com os senhores e com as senhoras, mas é por um motivo que, de fato, de força maior, como costumam dizer. Não sei se vocês repararam, o cenário dos meus vídeos tem mudado esta semana, porque eu me mudei, eu deixei o lugar onde eu morava com a minha família e vim para outro lugar. Então, a mudança foi na segunda-feira, no domingo a casa já estava um caos, e aí eu não consegui gravar, então as perguntas para o programa da semana passada estão sendo respondidas neste programa VS Responde número 5. Eu ainda vou organizar aqui, eu vou ter ali um espaço só para fazer as minhas gravações, enquanto não está organizado. Vocês sabem como é que mudança funciona, né? Então, enquanto isso eu vou gravando, eu vou igual um nômade. Uma hora eu gravo num lugar, outra hora eu gravo em outro. Por exemplo, esse aqui será o quarto do meu filho, então eu estou usando aqui para gravar, beleza? Então vamos começar, eu vou deixando as perguntas aqui embaixo, aqui do lado o recadinho para você baixar o app do SofaScore e a gente vai mandando ver. A primeira pergunta é do André Luiz 023 e ele fala: fala VSR, se você não fosse jornalista ou comentarista, em qual profissão você seguiria? Mande um salve para Borba, no Amazonas. Muito boa pergunta, já respondi essa pergunta algumas vezes em palestras, em podcasts, no curso de jornalismo que eu faço, né, que eu ministro, podemos dizer assim. E quando eu queria ser um atleta, né? Futebol não tinha condição, basquete joguei razoavelmente bem até o infanto juvenil, fui federado e tudo, mas não jogava no nível que pudesse seguir como profissional, então eu queria trabalhar com esportes. Aí eu tinha duas coisas: ou virar jornalista esportivo ou virar algo no sentido da educação física, né? Ou um professor de educação física, ou um preparador físico, ou alguém, né, nesse sentido. Então, se eu não fosse jornalista ou comentarista, provavelmente eu seria um professor de educação física, beleza? Francisco Souza: você acha que esse novo formato da Liga dos Campeões foi feito para tentar frear a liga que os clubes queriam fazer? Eu acho não. Foi feito para isso. Foi feito para isso, Francisco. A UEFA sabia que os clubes tinham algumas demandas, entre elas mais dinheiro para eles, entre elas mais jogos na Champions, entre elas mais jogos entre times mais fortes. Então, por isso que tem 4 jogos envolvendo pote 1 e pote 2, que ali você tem normalmente jogos mais fortes. Então, essa nova Champions é uma tentativa da UEFA dizer: olha, nós estamos fazendo o que vocês, clubes, queriam ou querem. E aí isso funcionou com praticamente todos eles, inclusive os que estavam, os rebeldes, entre aspas. Os clubes ingleses aceitaram, os clubes italianos aceitaram, menos a Juventus. Os clubes, quem mais? Alemão não tinha, quem mais estava nisso aí? Todos os outros clubes aceitaram, menos 3. O Atlético de Madrid, que voltou atrás também, menos 3 que não aceitaram e que não aceitaram, o que eu digo não, eles estão jogando, mas não aceitaram de se convencerem, continuam querendo a Superliga, que foi a Juventus, ainda sob a administração do Zanielli, que eu não sei como é que está agora com a nova administração, o Real Madrid e o Barcelona, né? Mas foi sim, isso foi feito com o intuito de falar: vocês querem a Liga? As demandas da Liga, eu vou atender boa parte delas, mas a principal que os clubes queriam, a UEFA não atendeu, que era a UEFA abrir mão da realização da Champions. E isso a UEFA não abriu, até porque
a Champions é a maior receita da UEFA, vem da organização venda comercialização da Champions. Beleza? Valeu aí pela pergunta. O Wallace Souza. Fala, VCR, você acha que o novo formato da Champions será menos questionado pelos jogadores em um ano sem Mundial de Clubes? Você acha justo o questionamento deles? Boa pergunta. Eu acho que depois da primeira edição da nova Champions, eu acho que a nova Champions vai parar de ser questionada, porque eu acho que, num geral, a nova Champions fica melhor até para os próprios jogadores. É bem verdade que ela aumenta de 2 a 4 jogos o número de partidas dos campeões, do campeão, ou dos finalistas, melhor dizendo, né? Ela aumenta 2 se os finalistas entrarem direto para as oitavas, aumentará 4 se os finalistas passarem pela chamada repescagem. Mas eu acho que isso vai parar de ser questionado, até porque algumas modificações no calendário já vinham sendo feitas nesse sentido. Por exemplo, a Copa do Rei deixou de ter ida e volta, a Copa da Inglaterra deixou de ter replay, né? Então você meio que foi matando alguns jogos no calendário ao longo dos anos. A Copa da Liga Francesa, por exemplo, deixou de existir. Então você foi diminuindo ali ao longo dos últimos anos, você foi diminuindo o número de jogos do calendário, e aí você acomoda isso pensando em que a Champions é o torneio que todo mundo quer jogar, é o torneio que todo mundo se motiva para jogar. Num ano de Mundial de Clubes, eu acho que, e não só por causa do Mundial de Clubes, mas acho que depois da primeira edição, eu acho que os jogadores vão parar de questionar tanto. Agora, o Mundial de Clubes, acho que vai continuar sendo muito questionado, em especial pelos europeus, porque vai deixar eles com férias / pré-temporada completamente estrangulados, né? Então, não sei como é que vai funcionar. Se eu acho justo o questionamento deles, em relação ao Mundial de Clubes, eu acho justo. Eu acho justo porque nos anos pares, os jogadores têm menos férias e menos tempo para se preparar, porque nos anos pares tem Copa América e o Euro, ou em um ano par Copa América / Euro, e no outro ano par Copa do Mundo. Então, o alívio para os jogadores era exatamente nos anos ímpares, em que você tinha férias mais longas, pré-temporada melhor, e agora com o Mundial de Clubes sendo realizado sempre um ano antes da Copa do Mundo, você passaria a ter um ano de refresco, que seria exatamente o ano, refresco entre aspas, exatamente o ano subsequente à Copa do Mundo, né? Então a Copa do Mundo vai ser em 26, 27 não teria Mundial de Clubes, 29 tem Mundial de Clubes, então acho que seria isso. Eu acho justo nesse sentido, vamos ver como é que a FIFA vai resolver isso. Obrigado demais pela pergunta. Deixa eu ver aqui. Iago Braga, VSR, ídolo. Para com esse negócio de ídolo. Qual a sua opinião sobre a Lei Pelé dificultar muito o Brasileirão de estar em jogos como o EA Sports, o antigo FIFA, devido à dificuldade de adquirir direitos de imagem dos jogadores? Na prática, a Lei Pelé, ela deu muitos direitos aos jogadores, então não tem nenhum problema com a Lei Pelé, muito pelo contrário. Acho que isso se dá pelo fato de você não ter uma liga que negocie isso, né? O problema não é a Lei Pelé, o problema é que aqui não tem uma liga e não vai ter uma liga, né? Considerando que agora você já dividiu venda de direitos, eu não sei se depois dos direitos vendidos se vai haver uma união, mas enfim. Então acho que não tem nada a ver, na minha visão, não sou um especialista no assunto, mas na minha visão não tem a ver com a Lei Pelé, acho que tem a ver o fato de que aqui o futebol brasileiro não tem nenhuma unidade. Enquanto não tiver, a gente vai ter muitos problemas. Marcelo Oliveira. Vitor, por que a dificuldade do técnico brasileiro entender o famoso "o campo fala"? Porque, se liga, Endrick pede passagem, Dorival não coloca. Léo Ortiz pede passagem, Tite não coloca. É esse o motivo do qual não existe mais treinador brasileiro no futebol nacional? Eu acho que é muito maior do que isso, né? Eu acho que os técnicos brasileiros, eles, na maioria das situações, eles têm algum receio de perder o cargo, receio de ser demitido, então eles são conservadores e cautelosos excessivamente. Acho que esse é um ponto importante. O campo fala, acho que joga um pouco, a falta do campo fala, acho que joga um pouco nesse sentido, de você, por exemplo, querer um cuidado a mais com o Endrick, mesmo o Endrick já tendo provado que
é um cara que pode correr com etapas lá, a gente já viu o Endrick fazer isso, mas acho que tem um pouco disso. E acho que tem um pouco também de, às vezes, o treinador tem uma questão de eu quero fazer do meu jeito, está todo mundo pedindo um jogador, eu vou fazer do meu jeito, porque eu não acho que isso seja o ideal, então mesmo tendo indícios, eu prefiro fazer do meu jeito e vou provar que está certo. Então tem um pouquinho ali de teimosia, barra convicção exagerada, barra soberba, acho que tem um pouquinho disso aí. E tem, ou tem escolhas erradas também, né? Acho que é um pouco disso, mas acho que basicamente os treinadores brasileiros, eles têm uma cautela muito grande, provavelmente, assim, eu entendo, com medo de perder o emprego, e que muitas vezes os técnicos estrangeiros, os que vêm por aqui, não estão com essa questão. Então, tiver que botar, eles botam mesmo, eles colocam e aí vão para o que acham que tem mais chance de dar certo. Não necessariamente isso é só uma coisa que acontece com o brasileiro. Por exemplo, no ano passado, em 2023, o Abel ficou meio rotulado com isso, né? O Abel Ferreira, né? Que é estrangeiro. Ficou meio que rotulado disso de segurar a fila do Endrick, né? E depois de eliminado da Libertadores, dando menos minutos do que o Endrick merecia e do que o campo parecia indicar, ele começou a fazer e deu tempo de voltar para ser campeão brasileiro. Então, esse é um ponto que não é exclusividade técnico brasileiro, tá? Vamos lá, o Suave Palavra de Deus. Bom dia, VCR. Jogadores brasileiros que atuam na Europa e voltam para o Brasil é porque geralmente não tem mais mercado para eles na Europa. E, em outras palavras, é porque não estão jogando mais bola no nível necessário. A minha pergunta é a seguinte: esses jogadores voltando para o Brasil não vão piorar a qualidade técnica e física do futebol brasileiro? Cara, você botou muita coisa aí no mesmo pacote, tá? Tem jogador brasileiro que sai daqui, muito jovem, vai lá, não performa de cara e volta. Esse jogador, não é que ele não deu certo lá em um momento, mas não quer dizer que ele não vá dar certo. O caso do Pedro, né? Acho que se o Pedro voltasse para a Europa, né, no ano passado, 2022, eu acho que ele iria muito melhor do que foi na primeira passagem, mais novo, voltando de uma lesão e tudo mais. Esse é um exemplo. Há outros jogadores que foram para a Europa e o nível deles não era tão bom quanto eles conseguiram ver. E aí vão voltar para cá porque preferem voltar para cá do que ir para um mercado muito secundário, né? Do que ir para que não das 5 principais ligas ou das 6 principais ligas. E o outro é os veteranos que já cumpriram sua missão na Europa e estão voltando para cá. Eu acho que nas 3 situações, esse cara, ele eleva o padrão do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro está abaixo, na média, das principais ligas europeias. Então, para mim, eu discordo frontalmente com você. Eu acho que eles melhoram a qualidade, inclusive física. Então, você pega, por exemplo, a volta do Thiago Silva, que mesmo aos 40 anos, voltou e consegue funcionar bem no futebol brasileiro. Né? Então, você tem essas questões. Aí lá atrás, em 2019, Rafinha e Felipe Luiz funcionaram também. O Lucas voltou para cá. Então, assim, esses caras ainda impactam. E outros que talvez não tenham futebol para jogar na Europa, mas tenham futebol para brilhar aqui no Brasil. Então, é o caso, por exemplo, do Gabigol. Acho que também o Gabigol, em determinado momento, tinha, se ele tivesse um pouquinho mais de força de vontade, condição de brilhar em outros lugares na Europa. Acabou não querendo, voltou para cá e foi feliz, foi ídolo aqui, é ídolo aqui. Então, acho que isso é questão de escolhas, mas eu discordo. Eu acho que esses caras que voltam na média, eles melhoram técnica e fisicamente o futebol do Brasil. Beleza? Obrigado demais aí pela mensagem. João Vitor, fala VCR, você acha que quando um ídolo máximo de um clube, tipo o Gabriel Barbosa, depois de tudo que ele fez, seria melhor ele sair do clube para não manchar a história? Eu acho que isso daí é uma questão muito pessoal, eu acho que não tem receita pronta para isso, né? Eu acho que, e também acho que se você ficar preso em querer não manchar a história, aí você não vai conseguir fazer nada. Acho que você tem que ver se você está com disposição, ver se você está com tesão para continuar e continuar.
a história, a menos que você faça uma coisa do tipo, sei lá, se vender para entregar um jogo, ou a menos que você faça uma coisa do tipo, sei lá, xingar o clube, cuspir na camisa, uma coisa assim, bem quase. Eu acho que a história está escrita e não se mancha, né? E não se mancha. O Gabigol fez coisas bem antiprofissionais, né? O caso do doping, o caso de pousar lá com a camisa do Corinthians para fazer pressão na diretoria do Flamengo. Então, essas coisas são coisas ruins, são coisas que acho que, na minha visão, levam para ele não ter o seu contrato renovado justamente, em especial nas bases que ele queria. Talvez se fosse na base que o Flamengo quer, talvez valesse, mas não acho que isso mancha a história dele. A história dele está escrita, e a história de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Aqui, vamos lá. O Flávio BR. Salve, BS. Por qual motivo você acha que os clubes da Premier League não prosperam em competições europeias, dada a diferença de investimento entre estes e os clubes de outros países? Abraço. Eu discordo com você. Eu acho que essa pergunta hoje já não cabe tanto, né? Se você pegasse ali naquele miolo ali da década passada, até, sei lá, 2017, 2016, 2017, se você pegar naquele período ali que Real Madrid e Barcelona ganharam 8 de 10, se eu não me engano, né? Real Madrid e Barcelona teve um período ali que eles ganharam 8 de 10, só tinham dois times que não eram nem Real nem Barcelona. Foi o Chelsea e o Bayern de Munique, né? Se você pegar ali, então, de 11, 15... Então, se você pegar ali, tem um período que o Barça e Real ganharam 7 de 10, depois ganharam 8 de 10. Então, assim, mas de lá, dos últimos anos para cá, a gente tem tido os clubes ingleses prevalecendo em competições europeias, né? Tem acontecido. Chelsea ganhou Europa League, ganhou Champions. O City foi finalista de Champions 2 vezes, ganhou uma. O Liverpool chegou a 3 finais, ganhou uma. O Tottenham chegou numa final. Então, assim, acho que o Manchester United chegou em final de Europa League. Então, eu acho o West Ham ganhou uma Conference League. Então, assim, eu acho que já não está nesse nível de você perguntar. Acho que eles têm aparecido. Tem uma questão que é o nível de competitividade, competitividade não de ter campeões diferentes, né? Que muita gente confunde. Outro dia falei isso no ano passado, que para mim o campeonato inglês, mesmo com o City sendo tetracampeão, foi muito mais competitivo do que o campeonato italiano, com a Inter abrindo, sei lá, 20 pontos, sei lá, 18, não sei quanto foi. E aí os torcedores do futebol italiano ficaram revoltados comigo, não entenderam o que eu falei, né? Eu estou falando que 4 títulos do City, nos 4, 3 foram decididos na última rodada, ou na penúltima. Então isso você está ali tendo briga. Mas não é isso, não é essa competitividade que eu estou me referindo. Estou me referindo o nível de esforço que você coloca para pontuar na Premier League, porque é jogo muito pegado, corrido o tempo todo. Eu acho que isso cobra conta ao longo da temporada. Sem contar que o futebol inglês tem 2 Copas nacionais. Então tem Copa da Liga, tem Copa da Inglaterra. Então o campeonato inglês tem lá as datas do Boxing Day, que no final do ano tem jogo todo dia, tem jogo de 2 em 2 dias. Então, assim, isso acaba cobrando uma conta. Então, acho que isso faz com que toda essa diferença financeira da Premier League para o restante da Europa não seja tão percebido a ponto de dos ingleses ganharem títulos seguidos ou fazerem finais só entre ingleses, apesar de terem acontecido, né? Tivemos Chelsea e City, tivemos Tottenham e Liverpool, mas eu acho que esse é um ponto. Mas eu não acho que eles não estejam prosperando. Os times ingleses estão prosperando, sim, nos últimos anos. 18, Liverpool na final. 19, Liverpool e Tottenham na final. 20 não teve, foi PSG e Bayern. 21, Chelsea e City. 22, o City caiu para o Real na semifinal. O 23, o City ganhou. 24, o City caiu para o Real na semifinal nos pênaltis. Então,
tem acontecido, tá? Não tá mais aquela disparidade que já foi, não. A galera tava pedindo mais, então eu botei mais pergunta aqui para dar mais tempo de vídeo, que vocês pediram aí. Vamos ver, quero ver se vocês vão repercutir na audiência. O Begrami. Barcelona, temporada passada, também teve um começo empolgante na Liga, para depois só regredir. Você acha que a temporada tem tudo para manter o ritmo até o fim e brigar forte pelo título? Eu acho que tem tudo para ser bem mais parelho com o Real do que foi na temporada passada, mas eu tenho uma preocupação, que é um elenco curtíssimo do Barcelona, né? O Barcelona com elenco curto. O trabalho do Hansi Flick, como eu disse lá na Champions, nasceu bem, mas essa questão desse elenco bem curto e muito jogador machucado, né? De Jong machucado, Gavi machucado, aí o Pedro vira e mexe machuca, na defesa Ronald Araújo, Christensen, então assim, muito jogador machucado. Isso eu acho que pode ser um problema. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no domingo, no sábado o Hansi Flick precisou poupar um montão de gente, o time tomou de 4 do Osasuna, né? Então esse eu acho que é um problema, mas eu acho que ele vai manter um ritmo de brigar bem mais do que foi na temporada passada, quando o Real, depois que ele ganhou aquele confronto direto com o Girona, estava na cara que o Real seria o campeão, beleza? Deixa eu ver aqui. O Lucas Francisco, VSR, na sua opinião, você acha crível a abolição de laterais no sistema tático da seleção brasileira, tendo em conta que o Brasil não possui bons laterais? Nessa senda, você acha que jogar com 3 zagueiros seria o melhor para o elenco da atual seleção brasileira? Sim, eu acho que a seleção deveria jogar com 3 zagueiros. Acho que não ter um lateral de ofício, eu acho que é uma possibilidade, mas eu acho que o Dorival não terá sossego diante do que está colocado. O Brasil, né, na 6ª posição, sei lá, 5ª, 6ª posição. Eu acho que ele não terá sossego para treinar, para trabalhar isso, né? E isso é uma coisa que, entre aspas, pode parecer muito antipática. Você começar com 3 zagueiros. Apesar do Brasil ter sido campeão do mundo em 2002 com 3 zagueiros, é um esquema pouco mal visto, podemos dizer. Um esquema mal visto por boa parte dos brasileiros que acompanham o futebol. Eu acho que seria bom 3 zagueiros. Acho que você teria ali ótimos jogadores para serem alas. Por exemplo, Samuel Lino, que é muito bom sendo ala, Ian Couto, próprio Wanderson, que foi convocado agora. Você poderia fazer adaptações ali, de botar um Savinho de lateral direito, talvez possa funcionar, de lateral não, mas um Savinho de ala direito, botar um Martinelli talvez de ala esquerdo, acho que poderia ser, mas eu acho que isso traria muita antipatia para o trabalho do Dorival. Obrigado aí pela pergunta. Deixa eu ver. O Dringo. Como você escolheria a seleção considerando o Rafinha de camisa 10 como no esquema do Flick? Não precisa ser necessariamente num 3-4-3. Eu acho que o Rafinha está se adaptando muito bem à questão de camisa 10, mas na questão de camisa 10 que tem o Rodrigo para fazer esse papel, né? E o Rodrigo é convocado, pelo menos lá no papelzinho, como meia. Então, assim, eu acho que na cabeça do Dorival, o Rafinha é o ponta aberto pela direita. Talvez haja aí uma batalha pela posição com o Savinho, né? A gente tem que lembrar, a temporada do Savinho é muito boa no Manchester City, então talvez tenha ali, mas eu acho que o Dorival entende o Rafinha como ponta e entende o Rodrigo como esse camisa 10, ou seja, um camisa 10 partindo de um 4-2-3-1, por trás de um centroavante, ou ele sendo o falso 9 que trabalha como 10. E lembrando que, pelas palavras do Dorival, e eu acho que tem que ser isso mesmo, fiz um vídeo recentemente sobre isso, você tem a questão do Neymar, né? Você tem o Neymar voltando em algum momento. O Neymar para mim, tem que ser chamado, depois que recuperar ritmo, tem que ser chamado, e seria nesse papel de camisa 10, né? E aí você tem que ver onde fica o Rodrigo, onde fica o Rafinha, mas eu acho que na cabeça do Dorival, o Rafinha não será um 10, ok?
BSR, na sua opinião, você não acha que o Romário é muito subestimado na Europa em comparação a outros jogadores? Ele foi artilheiro da Champions 2 vezes, campeão de La Liga, sendo artilheiro do Barcelona, jogou muito no PSV, né? Além de ter 772 gols na carreira. Abraço. Eu acho. Inclusive, outro dia vi um vídeo lá que o Instagram me ofereceu, cara, falando sobre a versatilidade do Romário na finalização, um troço de maluco, né? Eu acho que o Romário é um jogador muito subestimado, e acho que o Ronaldo, em especial na Europa, e acho que o que fez o Ronaldo fenômeno, eu acho que contribuiu para isso, né? Porque logo depois que o Romário está saindo da Europa, né? O Romário volta para o Brasil em janeiro de 95, é quando o Ronaldo, um pouco tempo depois, vai começar a explodir lá e fazer o que fez. Então, eu acho que isso meio que o Ronaldo substituiu o que seria o Romário no imaginário lá na Europa, mas eu acho que tem essa pegada sim. Obrigado aí pela pergunta ao Matheus Robussupo, acho que é isso. Essas daqui eu já li. O Begrami, outra dele. Se o City não for punido, acha que ele leva a 5ª Premier League consecutiva? Ou talvez Arsenal e Liverpool tentem atrapalhar? Eu achava que se o Liverpool não... eu acho que se o City não for punido, eu achava, tá? Se o City não fosse punido, eu achava que ele teria grande chance de ganhar a Premier League de novo. Só que agora, com a lesão do Rodri, inclusive estou para fazer um vídeo sobre isso essa semana, eu acho que é muito complicado. Essa lesão do Rodri vai ser muito complicado. O Rodri está com um ligamento cruzado, vai ser muito complicado, porque o Rodri é um jogador insubstituível para mim no Manchester City, e não vejo muito outro jogador capaz de fazer o que o Rodri faz, né? Não vejo. Nem talvez por exemplo, não vai acontecer, porque ele disse que ele se aposentaria no Real Madrid, mas vamos supor que o Guardiola conseguisse convencer o Toni Kroos a voltar a jogar para fazer o papel do Rodri. Nem assim eu acho que ele faria ele faria bem, mas não com as mesmas características do Rodri, porque acho que o Rodri tem a questão do passe, do controle, da fuga de pressão, mas também tem a questão física. O Rodri é um cara muito físico, é alto, é bom na bola aérea, então assim, acho que a lesão do Rodri, eu acho que ela sangra demais o Manchester City. Não sei o que o Guardiola tira coelhos da cartola porque é excelente, para muitos o melhor treinador da história, mas essa daí ele vai ter que quebrar a cabeça para substituir o Rodri. Então eu acho que sem o Rodri, eu tenho minhas dúvidas se o City ganhará a Premier League em não havendo a punição, tá? E por último aqui é o Wesley Lima, que ele pergunta: ídolo, por que você parou com o número VSR? Existe a chance dele voltar algum dia? Cara, eu parei porque é o seguinte, vamos lá. O número VSR, para quem não sabe, era uma pegada meio descontraída que eu fazia nos jogos, que em determinado momento eu citava uma estatística e mandava para o André adivinhar, ou para a audiência, para quem estava vendo o jogo adivinhar, e era quase sempre uma estatística estapafúrdia, como eu dizia, né? Era uma estatística que nada acrescentava para o jogo, mas era uma coisa engraçada. Então, por exemplo, eu fiz uma vez, acho que quando a Angelina Jolie se separou, eu ia comentar um jogo do Real Madrid, aí eu fui olhar em outros divórcios da Angelina Jolie, eu fui olhar de qual era o aproveitamento do Real Madrid no jogo seguinte do divórcio da Angelina Jolie. E aí fui lá, e aí eu acho que o Real Madrid tinha ganho todas, ou quase todas e tudo, e aí trouxe essa estatística lá, né, no jogo. E a galera se amarrou, riu pra caramba, o André riu, e aí eu fui fazendo várias. Tinha uma vez que eu fui fazer um jogo do Manchester City, aí tinha o Yaya Touré, né? Aí eu peguei aquela música do Zeca Pagodinho, aquela Yaya, ô Yaya, minha preta não se faz, não me lembro. Enfim, aquela música lá, que eu não lembro como é a letra, mas ô Yaya, eu contei quantas vezes ele falava Yaya na música, né? Que era 21. Então, e aí eu falei, a galera gostou de ir. Então essa era a pegada do número VSR. E eu parei por quê? Porque uma coisa era quando a gente tinha o Sport Interativo na Parabólica, que era um público que conhecia o que a gente fazia, sabia que a gente tinha uma pegada mais engraçada, uma pegada mais descontraída e tudo.
E depois a gente começou a trabalhar começou a ser visto na TV aberta, e na TV fechada, perdão, e o público da TV fechada era outro. Então, às vezes eu fiz e muita gente foi contra, dizendo que era uma coisa idiota, que eu era um babaca e tudo. Mas isso não foi isso não, porque se eu deixasse de fazer as coisas quando alguém me chama de babaca, eu teria inclusive encerrado o canal aqui. Mas o que me fez parar foi que em alguns momentos ali, você fazia isso num jogo muito nervoso, e aí não cabia muito, né? Às vezes você está fazendo um jogo, e isso a gente fazia numa época em que os torcedores viam o futebol europeu como se fosse uma diversão, como se fosse uma coisa lúdica. O cara não tinha muito envolvimento, isso lá em 2005, 2007. O cara não tinha muito envolvimento com o time a ponto de dizer, pô, se o Real Madrid perdeu eu vou ficar puto. Então, assim, tinha essa pegada. Com o passar do tempo, os torcedores passaram a torcer para os times europeus como se fosse com um time brasileiro. E aí, às vezes, o time dele estava perdendo, eu fazia uma graça, o cara ficava puto por isso. Então, como eu tentei fazer algumas vezes número VSR em jogos da Copa do Nordeste, por exemplo, e a reação foi muito ruim, porque às vezes o time dele estava perdendo, o jogo estava empatado, o jogo estava um jogo eliminatório, e aí tu para o jogo para falar uma coisa. Então, assim, o número VSR foi parando por conta disso. Foi parando porque, de fato, eu acho que não cabe mais hoje, né, você fazer. Então, acho que ele cumpriu a missão dele, muita gente gosta, muita gente se amarra na lembrança, foi legal, mas cumpriu a missão dele. A chance dele voltar de forma recorrente é zero. Pode ser que eu faça um jogo ou outro, às vezes um jogo festivo. Quando eu comentei jogo da NBA, que eu acho que tem uma pegada um pouco diferente, eu fiz, né? Então aí 2 anos atrás eu comentei alguns jogos da NBA lá, e aí eu fiz uma que era legal. Tem o Desmond Bane, que é o jogador do Memphis Grizzlies, acho que ainda tá lá ainda. E aí eu fui pegar lá alguma coisa com aquele vilão Bane lá da DC, fiz um número VSR, mas é isso, tá? É isso, minha gente, terminamos. Ergue o braço e termina aqui mais um VS Responde. Vocês já sabem, todo domingo. Era para ser 11 horas, mas sabe como é que é? Então a gente traz aqui o VS Responde. Quero que vocês deem moral aqui, espalhem esse conteúdo, deixem o like, se inscrevam e baixem aqui embaixo o app do SofaScore, melhor aplicativo de estatística de futebol do mercado, totalmente de graça, só clicar no link, fazer o download, começar a usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!